Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Olá pessoal, sou o pastor Giliardi Torquato e hoje nós vamos falar aqui sobre dois personagens que estão em alta nas mídias, dois cantores gospel chamados Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. Eles fazem crítica às músicas evangélicas tão cantadas na nossa igreja e uma muito tradicional do hino da harpa cristã número 39, Alvo Mais que a Neve. O que podemos falar acerca dessa fala de cada um deles? Leonardo Gonçalves critica a música O Nosso General é Cristo. Ambos estão aí servindo uma pauta progressista e acabam falando coisas que acabam chateando o povo cristão, o povo evangélico, que por tantos anos estão aí cantando, louvando ao Senhor sobre esses louvores. O Salmos número 115, versículo 8, retrata muito bem o que está acontecendo com a mente desses dois cantores evangélicos. Se dizem evangélicos. O texto de Salmo 115, versículo 8, está dizendo que se tornam semelhantes aos ídolos, aqueles que fabricam eles e que confiam, acreditam neles. Esse é o grande problema hoje do progressismo, que é uma mentira, é uma ideologia que se sustenta nas mentiras, na negação da verdade. E os que nelas acreditam se tornam iguais. Esses dois cantores militam mais uma vez em defesa dessa mentira. Leonardo critica essa música, O Nosso General é Cristo. Ele alega um discurso de dominação, onde libera gatilhos emocionais, faz com que pessoas se lembram do tempo, do período militar, ele chama de ditadura, né? Do período militar, onde generais torturaram pessoas civis e mataram, enfim, ele alega essa lembrança do passado. Segundo ele, os generais torturavam pessoas civis inocentes. Bom, mas ele se esquece dos generais que nos livraram do nazismo alemão e do fascismo italiano. Se esse cantor Leonardo não sabe também, a Bíblia diz que Jesus é mais que o nosso general. Ele é o Senhor dos exércitos, conforme diz o Salmos de número 46. Sua fala é chamar todos nós de tolos, fazendo-nos acreditar em uma conversa esquerdista, em uma mentira. É quase insano ouvi-los falar sobre este assunto e o pior é que tem muita gente que acaba acreditando nisso. É claro, acredito porque fazem também a defesa da mentira. O outro causador de contendas é Kleber Lucas. Ele critica a música Alvo Mais que a Neve, o 39 da harpa cristã. Ele chama esse hino de racista. O hino não se refere, em Kleber Lucas, à cor da pele. Fico admirado de pessoas tão inteligentes quanto estes falar uma ignorância de tal tamanho. O hino está se referindo ao pecado e à santificação. O branco na Bíblia significa justiça. Isaías capítulo 1, versículo 18 está escrito: ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Outro texto bíblico que também cita essa frase, da qual o hino está baseado, é o Salmo 51, versículo 7, que diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O que o autor deste hino está fazendo, queridos, é escrever louvores bíblicos. Os autores dos hinos, eles não tiraram essa ideia do alvo mais que a neve da sua própria mente, eles não inventaram essa ideia, eles tiraram desses textos bíblicos. O que Kleber Lucas está fazendo simplesmente é chamando Deus e a Bíblia de racista. Na verdade, isso é uma defesa da pauta progressista, uma militância da esquerda, tentando culpar Deus e promover a perseguição ao cristianismo fundamentalista. Essa é uma pauta da esquerda chamada de racismo estrutural, afirmando que em todas as camadas da sociedade existe um nível de racismo. Sabemos que o racismo existe e é algo abominável e deve ser extinto. E a Bíblia é um livro que combate o racismo, que combate todas estas injustiças. Para Deus, todos nós somos de valores iguais. Paulo diz em Gálatas 3 essas verdades. Porém, o racismo estrutural procura criar contenda entre as raças, colocando o racismo onde não existe. Um exemplo disso é a fala de Kleber Lucas. Não tem lógica o que ele argumenta acerca
acerca dessa música, tudo que ele está fazendo é criando essa briga, essa divisão. Isso é injusto. Qual o propósito de tudo isso? Gente, o propósito de tudo isso é o propósito que nasceu lá no Éden, sim, mas também ficou evidente na Revolução Francesa, que é matar Deus, acabar com toda a ideia divina, ou melhor, com a verdade divina, para que os homens possam viver os desejos do seu coração. Kleber Lucas e Leonardo estão fazendo isso igualzinho como a serpente fez com Eva lá no Jardim do Éden, distorcendo a pura e santa palavra de Deus. Por que não aproveitaram e criticaram a música de Gilberto Gil chamada Minha Nega na Janela? Se você escutar essa música, verá que ela é muito mais racista do que outras que existem e não tem nada a ver com o hino 39 da harpa cristã. Sabemos muito bem que esta não é uma briga justa, uma luta pelos direitos de uns e sim uma perseguição ao homem branco, hétero, ao patriarcado, à cultura judaico-cristã. Que Deus te dê graça e sabedoria para saber discernir os tempos e saber fazer a divisão entre o certo e o errado, entre ideologia e verdade, entre o homem e Deus. Que Deus te abençoe.